Vai fazer um frango assado para almoço de domingo ou ceia de Natal? Então esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu te ensino a fazer um delicioso frango assado do início ao fim, extremamente suculento e saboroso. Vem comigo. Já coloquei os ingredientes aqui na bancada. Esse frango aqui é um frango de mercado mesmo, tá? Não precisa ser nenhuma dessas aves especiais, Fiesta, Chester, Supreme, nada disso, até porque essas aves elas já são temperadas. A minha ideia aqui é ensinar para vocês, como eu falei, do início ao fim. Então, desde a parte do tempero até saindo do forno e indo para a mesa de vocês, eu vou ensinar aqui como fazer, tá? Então aqui é um frango de mercado, esse aqui tem 2,5 kg, aí você vê o tamanho que você encontrar aí que fica legal, tá? E qual que é o grande segredo desse frango aqui? O tempero. Vocês estão vendo que tem aqui uma bacia com água, né? Nós vamos fazer para esse frango aqui uma técnica de salmoura. Tá? Eu estou trazendo uma técnica de charcutaria aqui para vocês, que é a técnica da salmoura. A gente vai fazer uma salmoura a 4% de sal, tá? Não precisa se preocupar com porcentagem, eu vou explicar para vocês de uma forma simples. E esse frango vai ficar descansando nessa salmoura por 2 dias, tá? Então você tem que se programar para fazer aí, se for fazer para sua ceia de Natal, se for fazer para sua ceia de Ano Novo, você precisa se programar pelo menos 2 dias antes, tá? Comprar o seu frango para fazer. Vou ensinar vocês a fazer a salmoura primeiro. O frango aqui não tem segredo, eu só aparei um pouco um excesso de pele que ele tinha aqui, né? Lembra de tirar os miúdos que vem dentro, que inclusive dá uma excelente farofa depois aí para quem gosta. Eu vou mostrar para vocês como que faz a técnica da salmoura e a gente já volta com esse frango aqui. A salmoura, pessoal, vocês vão colocar para cada litro de água 40 gramas de sal, ou aproximadamente 4 colheres de sobremesa, tá? Para quem não tiver balança, mas se vocês não assistiram o meu vídeo lá sobre os utensílios que todo cozinheiro iniciante precisa ter, eu vou deixar no card aqui para vocês. Lá eu falo da importância das balanças, inclusive para vocês acompanharem as receitas aqui do canal. É sempre muito mais fácil e muito mais preciso, tá? Mas quem não tiver balança pode colocar 4 colheres de sobremesa de sal. Vai dar mais ou menos aí, não muito cheias, tá? Colher normal de sal, ou se tiver balança, 40 gramas de sal e metade da quantidade de sal de açúcar, tá? Então se você colocou 40 de sal, 20 de açúcar, para cada litro de água, tá? Isso é para cada litro de água filtrada, de preferência água gelada. Se você não tiver água gelada, pode usar água ambiente também, mas de preferência água gelada, tá? Aqui eu tenho 2 litros, porque a gente vai precisar deixar aquele frango completamente submerso na salmoura, não pode ficar nenhuma parte dele para fora. Então, se eu colocar essa quantidade lá e não for suficiente, eu vou fazer mais 1 litro e vou acrescentando, tá? Primeiro, se atenham a fazer a salmoura base, esquece os outros condimentos por enquanto. Coloca só a mistura do sal e do açúcar, adiciona lá no seu frango e vê. Se cobriu, ótimo. Aí você adiciona os temperos ali. Se não cobriu, você faz mais 1 litro, vai fazendo de litro em litro até você cobrir. E aí você procura um recipiente que seja o mais adequado, o mais justo possível para o tamanho do seu frango, para você não ter que ficar fazendo muita salmoura, tá? Aqui são 2 litros, então eu estou colocando 80 gramas de sal. Pode ser o sal de cozinha normal, tá? E metade da quantidade de sal de açúcar. Então aqui 40 gramas de açúcar, tá? A salmoura, pessoal, é uma técnica muito antiga, utilizada há muito tempo, né? Aqui a gente vai mexer tudo, até dissolver completamente esse sal e esse açúcar. Agora, antes de pôr os outros temperos, vamos colocar nosso frango aqui e vamos ver se essa quantidade que eu fiz vai cobrir o frango, tá? O importante, pessoal, nessa técnica de salmoura é realmente você cobrir toda a peça de carne. Como essa bacia minha aqui é grande, pode ser que ainda fique faltando um pouco, tá? Mas não pode deixar pedaço da carne para fora, porque senão isso aí vai fazer a carne estragar justamente naquele ponto, tá? A salmoura é uma técnica de conservação, então o que tiver submerso na carne, na salmoura, vai ficar preservado, tá? Vou colocar aqui. Ó, não faltou muito, mas como a bacia tá abrindo, eu vou fazer mais 2 litros, tá? Eu vou fazer mais 2 litros dessa minha salmoura aqui e já retorno pra gente continuar desse ponto. Fiz mais 2 litros aqui da salmoura, tá? Até porque minha bacia realmente é muito grande, como eu falei, se você conseguir um recipiente menor, mais justo, né? Você vai gastar menos. Então, vou adicionar esse restante aqui. Pronto. Agora aqui já tá uma quantidade boa, porque depois eu vou colocar um pratinho aqui para
pesar ele para baixo, tá? Agora aqui a gente vai adicionar os temperos. Quais temperos, Vinão? Os temperos que você quiser, né? Aqui só de você estar fazendo com a água e o sal dessa forma aqui, já vai deixar o seu frango bem saborizado. Mas vamos adicionar os temperos aqui. O que que eu vou colocar? Deixa eu pôr ele aqui pro cantinho. Eu vou colocar um mix de pimentas, ó, pimenta branca, preta e pimenta rosa, tá? Ó, dei uma macerada grosseiramente aqui, só para liberar os aromas do sabor. Vou adicionar aqui, tá? Deixa eu pôr aqui mais no centro para vocês verem. Ó. É legal, pessoal, sempre pimentas, assim, sempre que possível você moer na hora, tá? Se você não viu meu vídeo sobre os top 10 temperos que toda cozinha precisa ter, vou deixar aqui no card para vocês, lá eu falo sobre isso. Quando você moe pimentas assim na hora, tudo, o sabor fica muito melhor, fora que você minimiza a chance de estar comprando algo adulterado, tá? Ó, eu vou adicionar aqui umas 2 folhinhas de louro, tá? Essa técnica de tempero aqui, pessoal, vai elevar muito o nível das carnes de vocês, principalmente o frango, que muita gente acha meio sem graça, né? Vou colocar aqui um pouco de páprica defumada, a minha tá até acabando, vou pôr esse restinho aqui. Vou colocar um pouco de lemon pepper, que também tá acabando, então já vai tudo. E vou colocar agora também aqui 3 dentinhos de alho esmagados, tá? Não precisa nem tirar a casca, tá, pessoal? Só adicionar aqui para dar um sabor. Não precisa ficar preocupado com isso, só dá uma higienizada na casca dele antes, tá? Então, basicamente, essa aqui é a nossa salmoura. Agora a gente pode dar uma misturada aqui. Se você quiser colocar outros temperos, outros condimentos, pode colocar aqui, é a gosto. Tenta, como eu falei já no vídeo dos temperos também, não colocar muitas coisas, porque senão fica com gosto de tudo e ao mesmo tempo com gosto de nada, tá? Então é legal o tempero, sempre menos é mais, para você sentir realmente o sabor da carne. E pode ter certeza que aqui vai ficar muito bom, tá? Então aqui, pessoal, basicamente, essa primeira etapa é isso, tá? Colocou na salmoura, cobriu, eu acho que eu vou fazer até mais um pouquinho para cobrir esse pedacinho aqui que realmente tá ficando para fora. Mas vocês já conseguiram entender aqui qual que é a ideia da salmoura, tá? De preferência, tente arrumar um recipiente mais adequado ao tamanho. Feito isso, a gente vai cobrir isso aqui com plástico filme e vai levar para a geladeira, tá? Não pode deixar fora da geladeira a temperatura ambiente, tem que ser refrigerado dentro da sua geladeira. Para essa quantidade de frango aqui, 2 dias, tá? Para essa quantidade de sal, ó, preste atenção nisso, pessoal. Para essa quantidade de sal que eu passei para vocês, de 40 gramas por quilo por litro de água, você vai deixar 1 dia para cada quilo de peso. Então esse frango aqui, ele tem 2,5 kg mais ou menos, eu vou deixar 2 dias, tá? 2 dias já é o suficiente, mas aí depende muito do gosto de cada um. Quanto mais tempo fica, mais salgado vai ficando. Eu vou cobrir isso aqui com plástico filme, vou pôr na geladeira, e aí daqui a 2 dias eu retorno com vocês pra gente fazer o processo de assar esse frango aqui. Bom, pessoal, passaram-se os 2 dias, trouxe ele de volta para vocês aqui. Como eu falei, eu passei um plástico filme, mantive ele na salmoura na geladeira, tá? E eu vou abrir aqui com vocês já em primeira mão. Eu tinha dito que talvez eu ia fazer mais 1 litrinho de salmoura, realmente precisou, tá? Então, para esse frango aqui de 2,5 kg, eu fiz 5 litros de salmoura, tá? Eu vou tirar ele daqui e vou colocar numa outra bandeja. E aí a gente continua. Já troquei o frango aqui de recipiente, tá? Deixa ele escorrer bem, o líquido que tá por dentro. Não precisa lavar. E aí agora a gente pega uma toalhinha daquelas absorventes, tá? Se você não tiver, pode ser papel toalha mesmo, ou um pano limpo. E a gente vai secar agora esse excesso aqui, tá? Não é legal ele ir muito úmido, porque quanto mais úmido ele for lá para dentro do forno, mais mole a pele tende a ficar, tá? Sempre que você quiser um frango com a pele mais sequinha, mais crocante, ele tem que ir sempre o mais seco possível. Bom, sequei aqui o frango, agora o que eu vou fazer? Não tem muito segredo, tá, pessoal? Se você quiser levar ele desse jeito aqui para assar, não tem problema. Se você quiser fazer uma apresentação mais bonitinha, a gente pode amarrar aqui as perninhas dele, né? Para ele ficar um pouco mais ajustado e também colocar um palito aqui para ele ficar também mais ajustado aqui. Tudo isso que eu falei é só para um fim estético, tá vendo? Ele fica com uma estética mais bonitinha, ó. Você coloca a asinha dele aqui para dentro.
ela não vai correr o risco de queimar tanto e vamos deixar esse peito aqui para assar. Como é que nós vamos fazer essa parte do assado então, pessoal? Eu já coloquei o forno para pré-aquecer, tá? Temperatura mínima que o seu forno tiver. Esse é o segundo segredo desse frango. O primeiro segredo era a salmoura, que eu ensinei para vocês, e o segundo segredo é a técnica de assar. O frango, a gente não adianta querer assar ele muito rápido, porque a gente vai ter que adicionar muito calor aqui, a pele vai dourar muito rápido, às vezes até vai queimar, e o frango às vezes fica seco, tá? Então qual que é a ideia aqui? Vamos assar ele lentamente. Então, se o seu forno tiver um mínimo de 180 graus, coloca 180 graus. Se o mínimo for 160, como é o caso do meu aqui, coloca 160. Pelo menos na primeira hora a gente vai conduzir assim, tá? E aí depois a gente pode aumentar um pouco. Eu peguei essa assadeira aqui já descartável para ficar mais prático, tá? Mas você pode utilizar uma assadeira na sua casa aí sem problema. E outra coisa que eu fiz foi também separar umas cebolas. Por quê? Eu vou fazer uma cama para esse frango aqui, olha. Eu vou colocar ele em cima dessas cebolas, justamente para elevar um pouco ele do fundo dessa forma aqui, que acaba ficando sempre muito mais quente, né? E aí eu não quero que a pele dele fique grudando toda aqui, então eu vou dar uma elevada nele. Se você tiver aí, por exemplo, uma grade, né, uma gradinha menor, para uma grelhinha para você colocar aqui, também é uma opção, tá? Pode colocar. Eu já vou regar um fiozinho de azeite aqui nessas cebolas, só para dar uma lubrificada. E agora eu pego o nosso frango cuidadosamente e coloco ele em cima das cebolas, tá? Dá uma ajustadinha aqui, escapou essa asinha aqui, pronto, deixar ela aqui colocada, certo? Então, o recipiente eu dei preferência para um pouco maior, para ter mais espaço para circular o ar, e porque eu também preparei umas batatas. Preparei umas batatas cortadas rusticamente, olha. Isso aqui é opcional, tá, gente? A parte da batata, a cebola, se você quiser assar ele direto na sua forma aqui, não tem problema, tá? Eu preferi colocar a cebola para elevar. Você poderia colocar cenoura cortada em rodelinha, a própria batata cortada em rodela também poderia ser utilizado, tá? Isso daqui é só para a gente não deixar a pele totalmente em contato com o fundo da assadeira. Eu vou distribuir essas batatas aqui, vou jogar um dentinho de alho e aí vocês já vão ver como é que vai ficar a carinha dele antes de entrar no forno. Aqui já temos ele, como eu vou levar ele para o forno, tá? Eu vou colocar um pouquinho de sal com alecrim, que eu acho que combina bastante com as batatas. Vou colocar um pouquinho de sal só nas batatas, tá, pessoal? Não coloca esse sal por cima do frango, porque o frango já está temperado, tá? Não esquece que a salmoura já deixa o nível de sal certinho. O que a gente vai fazer agora? Dar uma regadinha de azeite, tá? Pode regar pegando no frango mesmo, não tem problema. E é só para já dar uma lubrificada inicial. E esse azeite que cair aqui já vai ajudar no início do preparo também das batatas ou dos legumes que você estiver utilizando, tá? Se você não quiser usar azeite, você pode passar um pouco de manteiga aqui agora. Nós vamos utilizar manteiga nessa receita também. Vou dar uma passadinha aqui para espalhar, só para deixar ele todo com esse efeito do azeite aqui. E a gente vai começar o processo de assar ele dessa forma, tá? Então já foi, eu vou até jogar um pouco de azeite em cima dessas batatas aqui também. Pronto. E a gente vai começar o processo de assar ele dessa forma, como eu falei, no mínimo do seu forno, tá? Se tiver 160, 160. Se não tiver 160, 180 ou 200, tá? Não tem problema. Sem cobrir. Eu não gosto muito de cobrir frango com papel alumínio. Eu acho que ele fica com muito vapor aqui dentro, amolece muito a pele. Eu prefiro esse processo de assá-lo mais devagar, tá? Ele vai levar aí provavelmente de 1h30 a 2 horas para ficar pronto, tá? É o que eu estou estimando. Geralmente é mais ou menos 1 hora por quilo de peso. Como ele tem 2,5 kg, eu acredito que ele vai levar mais ou menos isso, de 1h30 a 2, tá? Então, vou levar ele para o forno assim e já volto para ensinar vocês a pastinha de manteiga que nós vamos usar durante o processo. O frango já está no forno, vou mostrar para vocês como fazer a pastinha de manteiga agora, tá? É a manteiga em temperatura ambiente, né, em ponto de pomada, ponto de pasta, tá? E aqui, basicamente, você vai colocar alguns condimentos que você quiser, só pra gente complementar ali, menos sal, tá? Então eu vou colocar um pouco do meu mix de ervas vinone,
Se você não viu o meu vídeo lá no canal ensinando a fazer, eu vou deixar no card aqui. Vou colocar um pouquinho e vou colocar um pouco de pimenta do reino, tá? Moída na hora sempre. Se você não quiser colocar pimenta do reino, não coloca. Se você quiser colocar aqui, fica legal com sálvia, fica legal com alecrim. Você pode colocar um pouco de páprica, se você quiser dar uma cor também. A páprica vai ajudar ele até ficar com um aspecto um pouquinho mais dourado, tá? Essa manteiga aqui, pessoal, nós vamos utilizar depois da primeira hora, tá? Você pode usar a cada meia hora se você quiser. Se não, você pode usar depois que der a primeira hora que eu falei ali no forno. Eu vou trazer ele para vocês darem uma olhada e eu vou pincelar essa manteiga saborizada aqui com ervas nele, tá? Principalmente na parte do peito, nas partes de cima. E aí depois a gente pode ir pincelando ele a cada meia hora do processo para ele ficar bem suculento, ficar com um aspecto bem bonito e bem saboroso. Aqui, pessoal, passou uma hora, tá? Acabei de tirar ele do forno. Eu deixei a manteiga em cima do fogão só com o calor do próprio forno, ó. Ela já ficou líquida. E agora a gente vai pincelar nesse frango. Percebe que essa primeira hora foi só para ele começar a cozinhar, tá vendo, ó? E aqui dá até pra gente ver as zonas de calor do forno, ó. Olha só como aqui tá mais já amarelado do que aqui para trás, né? Então são as áreas que vão dourar primeiro. São justamente nessas áreas que a gente vai pincelar a manteiga saborizada, tá? Pode ser generoso aqui. Vamos deixar esse peito dele bem untado. Pincela um pouco aqui na asa, que já soltou ali da coxa que eu coloquei, mas não tem problema. Pincelar um pouco aqui. Todas essas áreas em que ficou mais amarelado, você pode pincelar, que é justamente onde ele tá pegando mais calor, tá? Onde ele tá secando mais. E aí a gente dá uma hidratada aqui com essa manteiga. E aí agora a gente pode voltar ele pro forno. Eu vou aumentar a temperatura agora para a faixa dos 200 a 230 graus, tá? Meu forno aqui vai 230, eu vou colocar 230 e agora ele vai até dourar, tá? Só que aí a gente vai passar essa manteiga nele de meia em meia hora agora, tá? Para manter ele sempre bem hidratado e também bem saboroso. Dá só uma olhada como que ficou o nosso frango. Ele ficou aproximadamente 2 horas e meia no forno. Deu mais ou menos o que eu falei para vocês, 1 hora por quilo de peso. Ele tinha uns 2,5 kg, 2,6 kg. 2 horas e meia, eu fui pincelando a manteiga. Ele só não dourou mais nos lados porque eu usei essa forma descartável mais alta. Isso é até uma dica que eu dou para vocês. Quanto mais alto for as bordas da forma, mais dificuldade ele tem de dourar as laterais por conta da circulação de ar. Então, se você quiser um frango com um dourado mais uniforme do que esse, você pode utilizar uma forma com a borda mais baixa. Isso vai fazer com que o calor se movimente mais e ele doure mais por igual, tá? Só que nesse ponto aqui ele já está assado. Eu não vou deixar mais tempo porque eu não quero que esse peito fique ressecado, tá? Então, você deixa no seu forno aí até ele dourar. Eu vou colocar ele aqui numa tábua para a gente poder tirar uma bela fatia desse peito aqui e eu já volto para mostrar para vocês o resultado. Olha só o resultado do nosso frango. Esse não dá para eu aproximar muito mais para vocês, que ele tá um pouquinho pesado. Ficou muito bonito, tá muito cheiroso. Como eu falei para vocês, se utilizar uma forma mais baixa, ele doura mais por inteiro. Ou então, se você tiver um forno elétrico, você pode regular também a resistência da parte de cima para o calor também pegar de forma uniforme. Quem tem forno a gás, realmente é recomendado talvez usar uma forma um pouquinho mais baixa. Ou você vai ficar com ele um pouquinho mais branco assim nas bordas, mas não tem problema nenhum, isso não vai deixar ele menos saboroso. Eu vou fatiar ele aqui com vocês para mostrar para vocês como é que tá a suculência desse peito aqui. Dá só uma olhada como que ele tá suculento por dentro, tá? Muito bonito, não ficou seco, ó, tá extremamente suculento, ó, olha só isso, ó, tá até desmanchando, nossa, gente, sal no ponto. Nossa, tá muito macio essa carne. A manteiga dá um sabor sensacional na pele. Nossa. De quebra que eu falei pra vocês. As batatinhas, dá uma olhada como é que ficou. Sensacional, saborizada com óleo do frango. Claro que a batata é opcional. Fica a critério colocar, ou outro legume se você quiser. Mas isso aqui ficou sensacional, galera. A salmoura faz toda a diferença, deixa o frango extremamente saboroso, deixa ele suculento.
sal tá bem uniforme, não tá aquele sal só na pele, o sal tá na carne dele como um todo. Tá sensacional. Isso daqui é certeza que é sucesso e é só degustar. Nossa. Nossa, até a batata tá crocante. Então é isso, pessoal. Obrigado de coração por você ter assistido meu vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Esse alinho. Nossa. Nossa, tem que achar.